Vamos iniciar agora a nossa aula número 4. Nessa aula número 4, vamos falar sobre a neuropsicologia infantil e juvenil ou neuropsicologia infanto-juvenil. O objeto de conhecimento dessa área é o estudo da função e do comportamento do cérebro em crianças e adolescentes, sabendo-se mais do que nunca que existe uma diferença entre o cérebro da criança e o cérebro do adolescente. Qual a importância dessa área? O funcionamento do cérebro tem um impacto direto no ajuste comportamental, cognitivo e psicossocial de crianças e adolescentes. E a abordagem dos distúrbios deve considerar um modelo integrado da neuropsicologia clínica infanto-juvenil. E como se dá a neuropsicologia infanto-juvenil? Ela está preocupada em avaliar o curso do desenvolvimento neurológico de subtipos específicos de dificuldades de aprendizagem para melhorar a identificação e a intervenção precoce. Concentra-se na compreensão dos déficits cognitivos, comportamentais, intelectuais, atencionais, motores, de memória e de personalidade associados à lesão cerebral traumática. Distingue comportamentos considerados dentro de uma estrutura normal de desenvolvimento daqueles considerados alterações do sistema nervoso central, dado o contexto socioambiental da criança. Além disso, procura identificar e explicar os vários déficits ou distúrbios de aprendizagem associados ao comprometimento da função cerebral. Investiga os distúrbios psiquiátricos de crianças com distúrbios neurológicos graves. Monitora a recuperação da função após lesão cerebral e neurocirurgia e mede os efeitos de uma possível deterioração da função associada a doenças cerebrais degenerativas. Auxilia no desenho de programas de remediação, principalmente quando usados em uma estrutura clínica integrada. Aqui fica evidente o valor e a importância da neuropsicologia infanto-juvenil para quem quer atuar nessa área. Além disso, existe a neuropsicologia voltada para adultos e para idosos também. O neuropsicólogo pediátrico é um psicólogo licenciado que tem treinamento em psicologia clínica e neuropsicologia infantil, ajuda uma criança ou um adolescente a lidar com problemas de pensamento ou comportamento, entende porque uma criança ou um adolescente pode ter problemas de comportamento, ajuda a descobrir como uma criança ou um adolescente aprende melhor, ajuda pais, professores e médicos a compreenderem como os problemas cerebrais podem estar relacionados aos problemas vistos na escola, em casa, na sociedade. Compreende como os problemas cerebrais relacionam-se aos problemas na escola, em casa e no convívio geral. Sabe como o cérebro de uma criança e o de um adolescente se desenvolvem. Avalia e ajuda a tratar crianças e adolescentes com distúrbios cerebrais. Além do mais, trabalha com outros médicos e professores para desenvolver o melhor plano de tratamento e o melhor plano educacional para uma criança. Ajuda a ajustar expectativas mais realistas aos pontos fortes e fracos de uma criança ou um adolescente, identifica problemas neurológicos ou psiquiátricos infantis e juvenis, ajuda uma criança ou um adolescente a lidar com problemas de pensamento ou comportamento, ajuda a descobrir como uma criança ou um adolescente aprende melhor. E como saber que a criança precisa de uma avaliação? Uma avaliação neuropsicológica pode ajudar se a criança sofreu alguma ou algumas das situações abaixo: doenças genéticas ou adquiridas, um distúrbio neurológico como espinha bífida, hidrocefalia, paralisia cerebral, epilepsia, convulsões, neurofibromatose, esclerose tuberosa ou tumor cerebral, lesões cerebrais causadas por trauma na cabeça, acidente vascular cerebral, falta de oxigênio ou infecção também, outros problemas médicos de outras ordens, como prematuridade, diabetes, problemas cardíacos ou respiratórios crônicos, algumas desordens genéticas e a necessidade de um tratamento para câncer infantil, exposição a agentes tóxicos como chumbo, drogas ou outras substâncias tóxicas. Na gestação, a criança foi exposta ao álcool, ao tabagismo ou a certas drogas. Aqui vale destacar o papel da anamnese, que faz parte da avaliação neuropsicológica e vai trazer as informações gerais acerca da história de vida da criança e o seu desenvolvimento, desde o processo da gestação. Os problemas de aprendizado ou educacionais que a criança está apresentando: dificuldades de aprendizagem, distúrbio de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, distúrbio generalizado do desenvolvimento, transtorno do espectro autista, o TEA. Assim, problemas escolares também podem necessitar de uma avaliação neuropsicológica infanto-juvenil. Dentre as etapas do acompanhamento neuropsicológico clínico estão a avaliação, a intervenção e a reabilitação. Na
avaliação estão a anamnese, a aplicação de testes e escalas padronizados, a entrevista a pais e demais envolvidos no acompanhamento da criança ou adolescente, a escola e profissionais, e ao final a devolutiva da avaliação. Após a devolutiva, inicia-se o processo de intervenção, que requer, muitas vezes, o acompanhamento multidisciplinar, a definição de objetivos e planos de tratamento ou programa de reabilitação. Quanto à reabilitação, envolve o tratamento e reabilitação de funções cognitivas alteradas, a modificação de comportamentos desadaptativos, o apoio psicossocial e manejo emocional, a readaptação social e laboral e a reabilitação cognitiva. Como funciona a avaliação? Na etapa de testes e procedimentos padronizados, envolve a análise do pensamento, comportamento e funcionamento socioemocional da criança. Na etapa de entrevistas e questionários, envolve a escuta dos responsáveis com os professores e outros médicos, se necessário. Na etapa de avaliação de diversos aspectos estão a avaliação do QI, a solução de problemas, planejamento e organização, atenção e memória, velocidade de processamento, linguagem, habilidades acadêmicas, percepção visual, controle sobre os movimentos das mãos, depressão e ansiedade, agressão e comportamento impulsivo, modalidade e estilo de aprendizagem, habilidades sociais, análise de registros médicos e escolares, dentre outros aspectos que podem estar relacionados às singularidades da criança ou do adolescente que está sendo avaliado, já que estamos falando aqui de neuropsicologia infanto-juvenil. Intervenção e reabilitação. No que se refere à intervenção e reabilitação, ainda podemos destacar: buscam amenizar os danos causados pela lesão, generalizar os resultados, aplicar e usar o que aprendeu, aplicar técnicas e estratégias necessárias, melhorar a qualidade de vida do sujeito. A reabilitação é a terceira e mais importante fase da intervenção neuropsicológica. Ela distingue diferentes tendências ou orientações por meio de diferentes princípios baseados nos mecanismos neurais subjacentes às mudanças cognitivas. A última fase da intervenção neuropsicológica é a generalização dos resultados, que tem a ver com a aplicação e o uso do que foi aprendido. Nessa aula, conhecemos a neuropsicologia infanto-juvenil, tudo o que a envolve, as suas funções e atuações, bem como suas etapas.